Graça e paz, igreja. Bom dia. Eu tô um pouco nervosa. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Gênesis 37. É uma palavra muito conhecida, mas o Senhor, Ele tem algo novo para tratar conosco. Amém? Gênesis 37, a partir do versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, e quando o feixe se levantou e ficou em pé, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar, e o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Pode se assentar. Aplauda o Senhor. E eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta em Gênesis 37. A partir do 12 eu vou continuar lendo para a gente entender a história e o que o Senhor, Ele quer falar conosco nessa manhã. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. No 18 diz assim: mas eles o viram de longe, e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-los da mão dele, dizendo: não tiremos a vida, não derramem sangue, joguem-o naquele poço, mas não toquem nele. Chegando José, 23... Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. No versículo 28 diz: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que levaram para o Egito. Essa palavra de José, ela é muito conhecida. E eu confesso para vocês que na hora que o pastor Diego me mandou a mensagem, é lógico, a primeira coisa que eu ia falar, não. Mas eu falei, eu não queria pregar sobre isso. Eu queria uma palavra de amor. Tipo, nossa, é Santa Ceia, eu vou pregar sobre a mesa, sobre o amor do Senhor. E eu orei por isso, falei: Deus, me dá uma palavra de amor. E aí na mesma hora o Senhor falou assim: mas o culto é para quem, filha?
Não é eu que dou a palavra? E aí, na mesma hora, o Senhor, ele falou assim: toda palavra que eu ministro é de amor. Toda. Até a palavra de confronto, de repreensão, ela é de amor. De um Deus que ama e se preocupa. Então a gente vai falar sobre José nessa manhã. E todo mundo sabe que José, ele foi vendido como escravo. José, ele foi traído pelos seus irmãos. Os seus irmãos tinham inveja, os seus irmãos tinham ciúmes de José. Os seus irmãos, eles não gostavam de José, porque José era o filho amado de Jacó. Então, José, ele passou por muitos processos na sua vida, até chegar onde Deus estabeleceu que era o seu lugar. Mas, assim como na minha vida e na sua vida, existe um começo, um meio e o fim. O fim é glorioso, mas o meio, eu considero que o meio é o processo. E é esse processo que José passou, que a gente vai falar nessa manhã. Então os irmãos de José venderam ele. E eles precisavam chegar na casa de Jacó com José. Então eles falaram assim: vamos inventar uma mentira, porque não tem o que a gente fazer. José, ele foi vendido. E eles pegaram a túnica de José, mataram um animal e colocaram a túnica dentro desse sangue, sujaram toda de sangue, para quando chegassem em Jacó, eles falassem: o seu filho preferido está morto. E a Bíblia vai dizer que Jacó, ele entra em desespero. Ele chora amargamente, porque ele acredita que o seu filho amado morreu. Mas deixa eu te falar algo: ninguém mata aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Ninguém tem poder para matar, além de mim e de você, a obra do Senhor. Você pode sofrer, pode ser difícil, mas ninguém tem o poder de impedir o agir do Senhor sobre a sua vida. E depois que a gente descobre isso, depois que a gente entende em Jesus que nada, nem ninguém pode impedir aquilo que Deus tem nas nossas vidas, a gente começa a viver em paz. A gente entende que tudo que a gente passa é por um processo que Deus permitiu para o nosso crescimento. Então José, por mais difícil que seja, não estou desvalorizando a dor de José, mas José sabia, lá dentro do seu coração, porque a gente sempre sabe que Deus estava no controle. E viver em paz não é ficar sentado esperando Deus agir. Viver em paz é confiar e fazer a nossa parte para que a promessa do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Noé, por exemplo, ele tinha um propósito do Senhor na vida dele. E o propósito era ele construir a arca. A missão que Deus deu para Noé era construir a arca. Deus falou para Noé: faz a dança da chuva. Não, Deus falou: faz a arca. A chuva eu vou mandar. E assim na minha vida e na sua. Deus, ele não precisa que a gente faça aquilo que ele tem que fazer. Deus quer que a gente faça o que nós precisamos fazer, que é confiar. Amém? E assim foi com José. José, ele foi vendido como escravo. José, ele viveu momentos de dor, de tristeza. E eu quero dizer algo para você nessa manhã. Quem vai respaldar o teu projeto, aquilo que Deus colocou na sua vida, nas suas mãos, é Deus e mais ninguém. Quem vai testificar aquilo que Deus tem para fazer em você é o próprio Senhor. Não precisa das pessoas, não precisa da validez da palavra. A última palavra, ela vem do Senhor.
Existe um trajeto que José ele teve que passar para que as promessas e os sonhos de Deus se cumprissem. Existe um trajeto na nossa vida que é necessário e não tem como a gente fugir para que a gente viva os sonhos de Deus. E eu quero dizer algo para você nessa noite, nessa manhã, que o Senhor ele trouxe muito forte no meu coração. Em tempos de fome, Deus tem celeiros escondidos para mim e para você. Em tempos de fome, existe um celeiro cheio, preparado para mim e para você. E José, na sua inocência, ele divide os seus sonhos com os seus irmãos. A Bíblia vai dizer que José ele tinha 17 anos. Gente, ele era um menino. Então ele falou, eu acredito que ele acordou um dia e ele falou: olha, eu sonhei com isso, isso e isso. Mas a maldade entrou no coração dos irmãos dele. E eles viram aquilo como afronta. Tipo, você é o menor. Como que você vai ser superior a gente? E muitas das vezes, na nossa inocência, a gente acaba dividindo os nossos sonhos com quem não é pra gente dividir. E eu quero dar uma dica de ouro pra você. E foi algo que Deus colocou no meu coração de uma forma muito constrangedora. Mas eu entendi que é que todas as vezes que você sentir o desejo de aparecer, que todas as vezes que você sentir o desejo de se mostrar, de todas as vezes que você sentir o desejo de falar, se esconda. Todas as vezes que você sentir o desejo de se mostrar, se esconda. E todas as vezes que você sentir o desejo de se esconder, apareça. A matemática com Deus ela é muito contraditória. Mas a verdade é que quando a gente quer ser usada por Deus, a gente não é. Mas quando a gente não quer ser, é aí que Deus nos usa, Vanessa. Sabe aquele dia que você não quer orar por ninguém? Quem precisa de oração é você. E Deus fala: vai e entrega o que eu coloquei nas suas mãos. Não é sobre mim, sobre você. Mas eu quero dizer nessa manhã: se esconda no Senhor. Mas se for para se mostrar, se mostre nele. Amém? A verdade é que os homens e mulheres mais usados por Deus foram pessoas esmagadas pelo processo. Pessoas que sentiram na pele a dor por viver a vontade de Deus. Desde Adão e Eva, a gente vê homens e mulheres que foram esmagados por dizer sim para Jesus, por dizer sim a Deus. E essa palavra não é para dizer para mim, para você, que você só vai viver a vontade e o melhor de Deus sofrendo. Eu só vou viver a vontade de Deus passando por luta, chorando. Não, não é sobre isso. Essa palavra é para mim e para você nos encorajarmos a nos submetermos ao processo. José viveu o que ele viveu porque ele se submeteu ao processo de Deus na vida dele. Ele não foi contra, ele não interferiu naquilo que Deus tinha na vida dele. É claro que nem sempre vai ser fácil a gente entender. Imagina para José pensar: por que os meus irmãos fizeram isso comigo? Gente, ele não foi traído por um amigo, por pessoas que ele não conhecia. Eram os de dentro da sua casa. Mas José sabia que a vontade do Senhor iria se cumprir sobre a vida dele. E às vezes a gente fala: Deus, derrama um azeite novo na minha vida. Derrama um óleo novo na minha vida. Mas a gente se esquece que antes do azeite existe o processo do esmagamento.
E o esmagamento é Deus nos levando à total dependência dele. É Deus nos constrangendo, nos chamando para perto de uma forma que a gente entende que a gente não tem nada e nem ninguém além de Cristo. Então José, ele teve que passar por alguns lugares, acessar alguns lugares antes de acessar a promessa dele. E eu quero declarar nessa manhã, e que você guarde isso no seu coração, que existem pessoas aqui que já estão com os celeiros prontos. Eu quero declarar nessa manhã que se você não está, hoje Deus dá um start no seu celeiro. Esse é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida hoje. Um homem, uma mulher de Deus posicionada, sabe a importância de um celeiro pronto, porque ele se torna um canal de alimento para aqueles que estão com fome. José via só o momento. Deus via tudo o que ia acontecer ao longo dos anos. Não é sobre a minha vida e sobre a sua. É sobre os celeiros de Deus dentro de nós. E o primeiro lugar que José acessou foi o poço. Como a gente leu em Gênesis 37, 23. E o brasileiro, ele costuma dizer, quando a gente passa por uma situação difícil, eu estou no fundo do poço. Quando é uma situação muito difícil. E eu quero te perguntar nessa manhã: quem nunca esteve no fundo do poço? Quem nunca viveu uma situação e falou, meu Deus, é o fim. Não tem mais jeito. Daqui eu não saio mais. O poço significa exclusão. O José, ele foi excluído pelos seus. O poço é lugar de desespero, de sofrimento, de dificuldade. Imagina José dentro daquele poço. Imagina a dor de José. Gente, ontem eu estava lendo a Bíblia e eu chorava na hora que eu li a história de José. Eu escutei a minha vida inteira, mas ontem o Senhor, ele abriu os meus olhos para eu entender o quão grande foi o sofrimento de José. E ele naquele poço, eu imagino ele falando, assim como eu e você, meu Deus, eu não vou sair daqui. Não tem mais jeito para minha vida. Quem que vai me tirar daqui? E o incrível é que o que a gente espera que vai nos salvar, não nos salva. Talvez José lá no fundo ele pensava, não, é uma brincadeirinha, depois os meus irmãos vão me tirar daqui. José, eu acredito que tinha no coração dele a esperança de que não, os meus irmãos vão me tirar daqui. Mas na verdade, é que José, ele é tirado do poço sim, mas ele é vendido como um escravo. Os seus irmãos, eles não se arrependeram do que fizeram com José. E quando você está no fundo do poço, você não escolhe quem vai te tirar de lá. É Deus quem escolhe. Todos os processos que a gente vive nas nossas vidas, talvez você não vai ser ajudada por uma pessoa que está ali do seu lado o tempo todo, mas por uma pessoa que nem sempre está na sua vida, mas Deus levanta ela para te tirar do poço. E assim foi com José. Aquela caravana que estava indo para o Egito, o tirou de lá e o levou para o Egito como escravo. Deus escolhe por você quem vai te ajudar nos processos. A gente precisa entender isso. Não é sobre a minha vontade nem a sua. É sobre a vontade de Deus. Paulo, quando ele foi para Damasco, e ele fica cego no meio do caminho,
Ele não escolheu quem orar para ele voltar a enxergar. Ele nem sabia se ele ia voltar. Mas Deus escolheu Ananias, um servo fiel, escondido e com o celeiro cheio, para estabelecer a visão de Paulo. Então não é sobre aquilo que a gente acha que Deus tem que fazer. É sobre a vontade perfeita de Deus acontecendo na minha e na sua vida. Pessoas com o celeiro cheio é canal de bênção para outras pessoas. E as pessoas que tiraram José do poço não são pessoas permanentes na vida de José. A caravana tirou José, vendeu José, mas ali Deus estava dizendo: José, esse não é o fim, é só o meio do que eu tenho para você. Então, o que o Senhor ele colocou na minha vida e na sua nessa manhã é: pare de colocar raízes aonde Deus não coloca. Aqueles homens, eles foram usados por um propósito de Deus, mas ali não era o fim de José. Existem situações e pessoas nas nossas vidas que não são o fim, mas faz parte do processo. E é muito difícil entender isso, porque existem pessoas e situações que a gente fala: Deus, pode ser aqui o fim, tá muito bom. Mas Deus está falando: não, é só o meio, não termina aqui. Não se esqueça que existem coisas nas nossas vidas que são passageiras e não permanentes. O deserto, ele não é para sempre, ele é passagem. Ele é um lugar que você passa para aprender com o Senhor, mas não é um lugar que Deus quer te fazer morar. Amém? O poço, ele pode ser muitas coisas. O poço pode ser o seu casamento. O poço pode ser o seu trabalho. O poço pode ser a criação dos seus filhos. O poço pode ser o seu ministério, a sua vida social. O poço pode ser muitas coisas. E talvez você olhe para uma situação na sua vida e você fala: não dá mais. Que você olha e fala: é o fim. Não tem como acontecer mais nada aqui. Mas nessa manhã o Senhor, ele manda te dizer que se assim como José você crê, o poço é só o início de uma jornada para viver aquilo que Deus tem. O poço é só o início, não acaba no poço. O poço é uma parte do processo. Uma coisa que eu aprendi muito com Jesus é que a gente recebe uma promessa antes de estarmos prontos. Porque quando a gente recebe a palavra de Deus, quando a palavra de Deus nos encontra, ela abre um espaço para Deus começar a agir. Então José, ele recebeu uma palavra: você vai reinar sobre os seus. E Deus abriu um espaço para que ele aprendesse, para que ele confiasse, para que ele entendesse. E lá no final, a promessa do Senhor se cumpre. Na minha e na sua vida é assim. Se Deus te prometeu algo e você fala: mas não vai acontecer nunca, Deus abriu um espaço para você passar por um processo. É o espaço que Deus abre que nos faz viver a promessa. José, ele saiu do filho preferido para o escravo no Egito. Ele é colocado na casa de Potifar. Em Gênesis 39:2 diz: o Senhor estava com José em tudo que ele fazia, e Potifar via Deus em José. Olha que lindo! Imagina, o seu nome agora, nesse lugar de José, o Senhor estava com
a Patrícia. E o Potifar via Deus na vida da Patrícia. Olha que linda essa declaração. Porque na verdade José, ele entendeu quem Jesus, quem Deus era na vida dele. E quando a bênção de Deus está sobre você, não importa onde você esteja, seja como escravo, numa casa onde não é o seu destino, você vai florescer. José não estava na casa dele, José não estava com a família dele. E muitas das vezes você fala: Deus, eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Ou eu estou vivendo isso e eu não queria estar vivendo isso. Mas a verdade é que quando a bênção de Deus está sobre mim e sobre você, não importa onde a gente esteja, o Senhor nos faz florescer. Então beleza. A Bíblia vai dizer que José, ele ficou mais ou menos entre 8 e 10 anos trabalhando com Potifar. Então eu acredito que nesse tempo na vida de José, ele olhava e falava: agora eu estou bem. Graças a Deus, agora vai. Fui vendido como escravo, fui no poço, mas agora eu estou bem. A casa de Potifar era o lugar seguro de José. Ele estava lá há muitos anos. Mas aí do nada, não sendo do nada, é claro, José vivia um retrocesso. Sabe quando a gente fala: ai, agora vai, agora eu mudei de vida, e do nada, uma rasteira? Mas não é rasteira. Na verdade, o Senhor, ele tem um dom e uma graça de dosar em nós aquilo que podemos e aquilo que não podemos acessar. A verdade é que não é rasteira, não é que você volta para trás. É o Senhor dizendo: filho, aqui você está pronto para acessar, mas aqui ainda não. Vamos voltar e aprender um pouquinho. Então, José, ele fala: agora minha vida está certa, eu estou trabalhando, tá dando tudo bom. Mas Deus fala: José, o processo ainda vai continuar. E por que José, ele viveu esse retrocesso? Porque antes dele administrar uma nação inteira, ele precisava saber administrar uma casa. Foi por isso que Deus colocou ele na casa de Potifar. José não sabia que ele ia administrar uma nação inteira, mas Deus sabia. E a casa de Potifar, na minha e na sua vida, é o lugar que Deus nos prepara para viver aquilo que Ele tem para nós. Administrar uma casa não é fácil. Quem é esposo sabe. Administrar uma casa, muitas das vezes, gera dor, insegurança, medo. Existem momentos que vai haver até traição. E José, ele precisou passar por todos esses processos, para que quando Deus entregasse uma nação a ele, ele saberia o que fazer. Antes de Deus dar o projeto concluído do que Ele tem para mim e para você, Ele vai nos dar uma maquete e nos mostrar: é isso que eu tenho para você. Se prepare para você alcançar. Então foi isso que Deus fez com José. A casa de Potifar é um lugar para aprender a administrar aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus testa no pequeno a sua excelência. José, ele era excelente na mesa, na casa de Potifar. Ele era excelente em tudo que ele fazia. Tudo. A Bíblia vai dizer, ele era excelente. E o Senhor nessa manhã, Ele quer dizer para mim e para você: filho, eu quero que você seja excelente me servindo, fazendo a minha vontade, vivendo o meu querer. Então estava tudo legal. Mas aí entra a mulher de Potifar. Ela se apaixona por José.
E José, como um homem de Deus, ele foge daquela mulher. E uma mulher rejeitada é complicado. Então ela fala, imagina, deve ser linda, maravilhosa, tem tudo que ela quer na hora que ela quer. E José foge dela. Falei, eu não. E ele deixa uma túnica. Quando ele deixa a túnica, porque ele fugiu, porque do pecado a gente corre. A mulher fala para os servos, olha, José esteve aqui e ele tentou abusar de mim. E ela planeja. E Potifar acredita e José é preso. E de novo, volta do zero. José é preso agora, não está nem no poço, ele está preso. Então o que era de uma história linda, maravilhosa, de túnica, sonhos, acaba em prisão. José acaba dentro de uma cadeia. José, ele foi preso injustamente. Quem aqui já foi injustiçado uma vez? Seja lá qual for a situação. Dói, não dói? Você ser injustiçado, tipo, você fez isso, mas eu não fiz. Mas a Bíblia vai dizer que até na prisão, Deus estava com José. Parece loucura, mas em algumas prisões que estamos, Deus está conosco. A prisão de José, ela foi da permissão de Deus. E às vezes você olha uma situação e você fala, Deus, parece que eu estou preso nisso. Mas aí Deus fala, eu estou com você dentro deste lugar. E na hora certa, eu vou te honrar. Deus estava com José. Deus não nos abandona. José, dentro da cadeia, ele conquista a amizade do carcereiro. Então pensa comigo, José era uma pessoa muito querida. Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta dela? Era José. E José, ele pegou a confiança, ele ganhou a confiança do carcereiro. E o carcereiro não fazia mais nada. Quem cuidava da prisão era José. E José ficou mais de 2 anos presos. Muito tempo preso. E aí um certo dia chegou até José, na prisão, 2 servos do rei. O copeiro e o padeiro. E a Bíblia vai dizer que aqueles 2 homens, eles começam uma amizade com José. Deixa eu te falar algo. Existem prisões nas nossas vidas. Existem situações nas nossas vidas que, por mais difícil que seja, é melhor estar nela com Deus do que estar no palácio, mas sem Deus. Então eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. E essa é uma noite de mesa, de encontro. E o Senhor, Ele quer te trazer para perto. E Ele ministra ao meu coração para te dizer, você não está sozinho. Eu te trouxe aqui para você entender o quanto você é amado. O quanto eu me importo com você. E o quanto você é uma pessoa especial para Deus. Deus amava José. Deus não era ruim porque permitiu José passar por todos os processos. Mas Deus tinha um plano na vida de José. E toda situação com Deus, ela se torna boa. É melhor um tempo difícil com o Senhor, guiado por Deus, do que tempos bons sem Ele. A verdade é que dentro da prisão foi um lugar onde José alcançou o favor de Deus. E eu quero te dizer algo nessa manhã. Tudo que você fizer, faça com excelência. Não precisa ser sofisticado. Precisa ser o seu melhor. Esposa, na hora que você for fazer uma comida para o seu marido, nem que seja arroz, feijão e ovo,
faça o seu melhor, com excelência. Esposo, não precisa ser o melhor presente. Seja presente. Deus quer tratar conosco como família. Filhos, faça com excelência. Pais, façam com excelência. Porque quando fazemos com excelência, fazemos para Deus. Seja excelente com aquilo que está na sua mão hoje. Não é com aquilo que Deus vai dar. Não é com amanhã. Aquilo que Deus te entregou hoje. Seja excelente com isso. Faça o seu melhor. Entregue o seu melhor. José, ele foi excelente. Dentro da casa de Potifar e dentro da cadeia. A excelência nos leva a viver o que Deus separou para mim e para você. E a prisão, ela não foi capaz de paralisar aquilo que Deus tinha na vida de José. Talvez você olhe para a sua vida e você vê uma situação e você fala, não tem como eu continuar. Mas o Senhor nessa noite, nessa manhã, Ele quer te dizer, não pare. O que eu permito não é para te parar. Não é para você estacionar. É para você avançar. Parece que a gente muitas das vezes vive em lugares que não era pra gente estar. Parece que é injusto. Tipo, ai Deus, por que eu estou vivendo isso? Mas na verdade, são acesso que Deus está nos dando para viver o sobrenatural lá na frente. Já reparou que se a gente não vivesse algumas lutas, a gente não teria sabedoria para receber aquilo que vem de Deus? Quando a gente passa por alguns processos, a gente enxerga o cuidado de Deus em tudo. Tudo Deus tem um propósito. E através de situações que vivemos, que Deus nos prepara para viver milagres. Então José, ele acessou o poço, ele acessou a prisão, e agora José, ele vai acessar o lugar que Deus preparou para ele. Você já foi esquecido? Guarda essa palavra no seu coração, essa pergunta. Você já foi esquecido por alguém? E eu vou contar um segredo para você. Quanto mais moído por Deus, quanto mais quebrado nós estamos, mais competência de enxergar o cuidado de Deus a gente tem. Quando a gente passa por um processo muito dolorido, a gente começa a enxergar o agir de Deus nas nossas vidas. Porque daí, o Senhor, Ele sempre nos faz viver algo para depois derramar na vida de outra pessoa. Então José, ele estava passando por aquele processo para que lá na frente o Senhor fizesse dele um canal de bênção para as nações. O sofrimento trouxe a José o dom de interpretar o que ele estava vivendo naquele momento. Imagina José, ele entender, ele conseguir interpretar o porquê daquele propósito. E o sofrimento, ele nos move a viver na dependência de Deus. E vivendo na dependência de Deus, alcançamos lugares sobrenaturais. José, ele não olhou para trás porque ele tinha raízes firmadas em Deus. Onde estão as suas raízes hoje? Se alguém te perguntar, no que você está enraizado? O que te sustenta? Qual seria a sua resposta? José, ele foi injustiçado, maltratado, excluído. José, ele passou muito tempo da vida dele sozinho. Mas José sabia quem estava com ele.
E eu quero declarar nessa manhã que você vai ter sabedoria para lidar com as situações. Eu quero declarar nessa manhã que se você não via, você vai começar a ver que Deus está com você em todo o processo. Em Gênesis 41, vai falar sobre os oficiais da mesa. José conhece eles, 2 pessoas ligadas ao rei e à mesa do rei. E eles tiveram um sonho, o mesmo sonho. E José, ele interpreta, ele revela o significado daquele sonho. E as promessas do Senhor, elas vão acontecer na sua vida e na minha. Mas a gente precisa parar de querer sempre ter uma ponte entre eu e Deus. Você não precisa de terceiros. Você precisa de um relacionamento com Jesus. A verdade é que, ai Deus, eu só vou acreditar na sua promessa se o Senhor usar alguém. Ele já usa o Espírito Santo. A gente precisa de mais o que para confiar nas promessas que Deus tem pra gente? Aqueles homens, eles estavam ligados à mesa do rei. A mesa significa lugar de vínculo. A mesa significa lugar de acesso, lugar de relacionamento e fortalecimento de vínculos. É por isso que Deus preparou essa mesa pra gente hoje, para fortalecer o nosso vínculo com Ele. E como está a sua mesa hoje? A sua mesa com a sua casa, com a sua família? Como estão os seus relacionamentos hoje? A verdade é que na mesa, existe uma frase que eu gosto muito, que diz: é na mesa que o coração é formado. Tá com problema? Senta na mesa e resolve. Ali, a verdade vem à tona. Na mesa a gente descobre quem é quem. Foi na mesa que Jesus olhou para Judas e falou: pode ir fazer o que você tem que fazer. Foi na mesa. Os confrontos que mudam as nossas vidas é quando Deus, Ele nos chama para perto. O Senhor nessa manhã, Ele está me dizendo, e a você também: filho, eu preparei uma mesa, mas eu não obrigo você a vir. Mas se você vir, eu tenho um banquete para você. E José revela os sonhos dele, e realmente aquele sonho acontece. Um sonhou que ia ser morto, e o outro voltou a trabalhar na casa do rei. E aí José falou assim para um deles: quando você estiver com o rei, você se lembra de mim? Porque ele não queria ficar ali. E quantas vezes a gente precisa falar para as pessoas: você vai se lembrar de mim? Você se lembra de mim? Mas a gente se esquece que existe um Deus que nunca se esquece da gente. José, ele queria ser lembrado pelas pessoas, mas a verdade é que Deus nunca se esqueceu dele. Você não precisa que ninguém, além de Deus, se levante para agir em seu favor. A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vós. Não importa o que você está vivendo hoje, Deus não se esqueceu de você. E que nessa manhã Deus traga à sua memória aquilo que Ele te prometeu. 2 anos inteiros se passaram. José preso, esquecido pelos homens. Faraó teve um sonho e nenhum dos seus conselheiros conseguiram revelar.
Então 2 anos se passaram e ninguém se lembrou de José. Mas aí Faraó teve um sonho e ninguém conseguiu revelar esse sonho. E o copeiro se lembrou de José. Na hora certa, o teu nome vai ser citado na mesa certa. Mas é na hora certa. É no tempo de Deus. Na hora certa, Deus vai trazer a lembrança de quem você é e as promessas que Ele tem na sua vida. É na hora de Deus, não é na minha nem na sua vida, na sua hora. Enquanto a gente manipula, dizendo, ai, lembra de mim, ninguém vai lembrar. Porque quem vai lembrar é Deus, não é o homem. E José, ele foi lembrado por um propósito de Deus. A obra de Deus na sua vida vai ser lembrada, não pelas pessoas, mas por Deus. E Gênesis 41:14 diz que José, ele é chamado e ele se apronta. E mais uma vez a gente vê que diante do rei não se achega de qualquer jeito. E para a gente finalizar, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Gênesis 41. E o Senhor, eu acredito que ele olhando para José, e ele fala, José, foram mais de 10 anos que você saiu da casa do seu pai, que você foi traído, que te rejeitaram, mas chegou a hora que eu vou colocar você como cabeça. Chegou a hora de eu te honrar, porque até aqui você permaneceu fiel ao processo. Gênesis 41, 37 diz assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda ao faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafinate Paneia e lhe deu por uma mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Eu acredito que nos maiores e melhores sonhos que José tinha, toda a esperança que estava no coração dele, dizendo: um dia Deus vai me honrar, não chegava aos pés do que Deus fez na vida dele. Porque tudo aquilo que Deus tem para você e para mim é maior e é melhor
do que a gente imagina. A revelação que Deus dá a mim e a você, Ele também dá o dom da administração. Tudo aquilo que Deus colocar na minha mão e na sua mão, o Senhor, Ele vai nos dar o dom de administrar. Deus nesta manhã está nos chamando para administrar com excelência aquilo que Ele vai derramar nas nossas mãos. O Senhor nessa manhã, Ele quer derramar sabedoria para aquilo que está para chegar nas nossas vidas. A fome, ela chegou em todo o país. A fome aumentou. A fome se espalhou. E tem pessoas aqui nessa manhã que Deus, Ele vai entregar um celeiro novo, para que quando a fome chegar, você tenha o alimento necessário para dar para o seu irmão. Até agora você não entendeu tudo que você passou, o porquê dos processos tão doloridos. E é Deus te dizendo: eu estou te qualificando para viver as promessas que eu tenho na sua vida. Deus está te dando sabedoria para olhar aquele que não tem nada e não desistir dele, porque Deus nunca desistiu de você. Deus deu sabedoria para José, porque quando ele olhou para os irmãos dele, ele poderia falar: agora vocês vão passar fome. Vocês não me rejeitaram? Vocês não me excluíram? Mas Deus conhecia o coração de José. E Deus quer derramar hoje nas nossas vidas palavras de sabedoria, que será pão para alimentar uma multidão. Vai chegar até você pessoas desesperadas de fome, precisando comer, e o seu celeiro vai estar pronto para dar alimento. Palavras liberadas por Deus na sua vida alimentarão multidões. Nessa manhã, Deus está levantando e trazendo à tona Josés. Deus está levantando pessoas que, não importa o que você viveu, não importa o que você passou, o seu celeiro será honrado por Deus. Os irmãos de José, eles estavam passando fome e eles foram para o Egito atrás de alimento. Quero que você se coloque de pé no seu lugar. E eu quero que você entenda que não basta somente ter recurso, não basta somente ter celeiro, não basta somente ter administração. Precisa ter o coração de Deus. Deus não vai confiar nada nas nossas mãos se a gente não tiver um coração perdoador e liberador. Deus colocou José na posição de honra, porque sabia que ele não ia usar aquele lugar para humilhar os seus irmãos. Porque se esse fosse o propósito de Deus, Deus iria arrancar José, ou Deus nem iria permitir ele se achegar neste lugar. Deus está procurando pessoas que devolvem mesa. Eu falei: Deus, como assim devolve mesa? Pessoas que devolvem honra para quem precisa ser
honrado. Deus quer pessoas que se submetam à vontade dele. E nessa manhã o Senhor manda te dizer: devolva honra para quem você deixou de honrar. É sobre a minha e a sua vida. Ah, Deus me colocou aqui. Abaixe o seu muro e entregue alimento para quem precisa. José não usou da sua autoridade para ser melhor. Ele não precisou disso. Os irmãos dele viram o quanto ele estava bem. Nessa manhã, o Senhor manda te dizer: dê pão para quem você sabe que está com fome. O problema é que eu quero dar pão para o vizinho, para o ciclano, para o fulano, mas eu não quero dar pão para quem eu sei que está do meu lado com fome. Foi para isso que Deus te chamou nessa manhã. Se você não entender que o celeiro que Deus te deu é para matar a fome de outros, ele nunca vai prosperar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus, ele não se esqueceu de você, igreja. Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu dos seus processos. Deus não se esqueceu das suas lutas. Mas essa é uma palavra de tratar do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Se submeta ao processo. Seja obediente. Eu não sei se você está no poço. Eu não sei se você está numa prisão. Eu não sei se você está num lugar de autoridade, de honra. Mas eu sei que o Senhor, ele tem muito para fazer na minha e na sua vida nessa manhã. E a partir de hoje, existe um celeiro preparado para você. E talvez você fale: Vitória, mas hoje eu não consigo dar de alimento para ninguém. Porque quem está fraca sou eu. Quem está fraco sou eu. Nessa manhã, o dono do celeiro, o dono da vinha, o dono do banquete está aqui. E ele quer te alimentar. O Senhor nessa manhã, ele nos chama para perto. Por mais difícil que seja o processo, Deus está com você. E nessa manhã eu declaro e eu profetizo sobre a sua vida um renovo espiritual vindo do céu sobre você. Eu quero declarar, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, que até aqui a tua palavra foi ministrada, Deus, conforme o Senhor quis. Mas, Pai, o único, exclusivo, que tem o poder de convencer, de constranger, é o Senhor. Pai, mas eu quero declarar sobre essa igreja um tempo novo, um celeiro novo. Eu quero declarar sobre este lugar a honra do Senhor sobre cada vida aqui nessa manhã. Eu quero declarar, Deus, que hoje nós devolvemos a mesa para o Senhor. Nós devolvemos a honra, a glória, o louvor, a adoração a Ti, Deus. Nos perdoa se colocamos coisas e pessoas no lugar que é Teu. Mas, Pai, nessa manhã, faz de nós
servos fiéis. Faz de nós, Deus, pessoas que te agradam. Pai, faz de nós adoradores de excelência. Porque vai chegar o dia em que daremos conta deste celeiro e dos alimentos que proporcionamos. Pai, em nome de Jesus, coloca em nós um sentimento de urgência em alimentar aqueles que estão com fome. Pai, nessa manhã nós nos achegamos na tua mesa e queremos dizer que não há lugar melhor, não há lugar maior para se estar do que nos teus pés, Senhor. Em nome de Jesus.